Fala pessoal, o vídeo de hoje é para falar sobre a anexação, a invasão da Rússia à Crimeia em 2014. É importante a gente relembrar e entender o que aconteceu, né? Vai nos ajudar a perceber quais foram as estratégias adotadas, como que o Putin conseguiu enganar o Ocidente. Ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. Além disso, a anexação desse território foi a maior da Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial e vai nos ajudar a compreender o que talvez ele esteja planejando agora numa possível invasão ou conflito com a Ucrânia. Mas antes da gente começar, não esqueçam de seguir o canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho para vocês receberem notificação e o mais importante de todos, compartilhar o vídeo e venham debater com o professor Roque. Vamos lá, eu quero contar para vocês como que foram as operações militares do Putin, da Rússia, em relação à Crimeia. Putin ele agiu de uma forma secreta, ágil, ele conseguiu enganar todo mundo, a Ucrânia não estava esperando por essa invasão, muito menos uma anexação, nem o Ocidente. Ele combinou manobras militares com também uma guerra de informação, então ele usou muitas narrativas para moldar o comportamento, a percepção, tanto das pessoas dentro da Ucrânia quanto dos russos, e isso foi essencial para ele alcançar o objetivo. Eu quero começar então aqui mostrando para vocês o território, talvez nem todos vocês saibam onde é a Crimeia, ou já ouviram falar, ou já entenderam, mas vamos olhar no detalhe aqui no mapa. Aqui vocês estão vendo, né, a Ucrânia, vem aqui no meio, esse território grande, é um país bem grande, e a Crimeia, ela é essa península aqui, quase que uma ilha mesmo dentro do Mar Negro, que é esse mar fechado, que tem conexão aqui, passando por Istambul, ele chega no Mediterrâneo. Mas o importante e interessante da gente começar entendendo esse território é que por ser uma península que se projeta à frente, percebe como ela avança para dentro do Mar Negro? Então, ela está numa posição de destaque, numa posição estratégica. Eu já falei disso em alguns outros vídeos e aulas ou podcasts. Talvez, se vocês não visualizaram, não perceberam o que eu quis dizer, né? Mas imagina que aqui a Rússia, principalmente aqui nessa ponta da península, tem acesso ao Mar Negro. Mas se você estiver controlando a ponta dessa península da Crimeia, você consegue interditar todos os outros navios ou o trânsito que acontece nessa costa. Então, estar localizado na ponta dessa península te permite projetar poder e acessar e controlar esse mar muito melhor. Eu já expliquei também para vocês em outras aulas e outros vídeos a importância do acesso ao mar, porque não é qualquer mar, nós estamos falando de um mar de água quente e, obviamente, que isso para a Rússia é fundamental, uma vez que é o único grande porto de água quente. Então, a posição da Crimeia, deixa eu dar um zoom aqui para vocês perceberem melhor. Olhando aqui mais de perto, vocês conseguem entender o que eu estava falando e tem alguns aspectos importantes. Aqui está o Mar Negro, né, mais ao sul. Esse daqui é o Mar de Azov. Então, a península da Crimeia, que é esse território aqui, e por que é uma península e não uma ilha? Porque tem uma conexão aqui por terra com o continente via Ucrânia. Já vou dar um zoom e vocês vão entender melhor isso. E aí aqui tem um estreito, uma passagem que conecta o Mar de Azov com o Mar Negro. Então, e desse lado, isso daqui é Rússia, né? Então, ela não tem um acesso direto, você tem que passar pelo mar e o resto, o acesso por terra, está dentro da Ucrânia. Olhem aqui mais de perto e aí dá para ver a conexão, parece, né, que ela está separada pelo mar com o continente, com a Ucrânia, mas não. Aqui tem algumas passagens de terra, né? Então por isso que ela é uma península, mas mesmo assim ela está colocada, se projetando à frente. Aqui desse outro lado, que é a Rússia, por exemplo, aqui dá para a gente ver a cidade de Anapa. Essa cidade é importante,
ela teve uma concentração de forças militares russas quando houve a invasão da Crimeia em 2014, mas está do outro lado, longe da península, e os russos controlam, né, ou têm a sua base, já tinham de antes de 2014, antes deles anexarem a península toda, eles já tinham aqui em Sevastopol uma base naval. E essa base aqui é o porto estratégico de água quente, é um lugar essencial para os russos. Havia um acordo, um pacto para usar essa base, esse porto com a Ucrânia. Eu vou falar disso mais detalhado daqui a pouco. Mas esse é o lugar, é o ponto mais estratégico. Claro que não dá para você só ter essa pontinha da península se você não acessar ou não controlar pelo menos a península toda, e parte da explicação do movimento de anexação está por aí. Citar um pouco aqui dos elementos históricos, né? Como que esse território foi parar na mão dos russos. Em 1783, Catarina Grande, ela anexou, dominou esse espaço, essa península que pertencia ao Khanato da Crimeia, que vinha, na verdade, eram povos que vieram da Mongólia, eram povos da Ásia Central, os tártaros, de origem muçulmana. E aí a gente lembra aqui no mapa, que eu já citei isso para vocês, quem não assistiu, aliás, assistam a aula da geopolítica da Rússia, que eu falo das vulnerabilidades das rotas de invasão, e aí uma delas é aqui da Ásia Central, então, que vocês podem ver a Mongólia, e aí uma das rotas de invasão que os russos sofriam era com os povos da Ásia Central, os mongóis, que eram afiliados também aos turcos, né? Os povos turcos vieram dessa mesma região, e aí eles chegavam e estavam controlando aqui até a Crimeia, a Ucrânia, enfim. E depois da conquista, nos séculos seguintes, os russos continuaram colonizando e ocupando esse território. Houveram outras batalhas, outras guerras pela península, e aí foram contra os ingleses, os franceses e os turcos, a Guerra da Crimeia. E depois, durante a Segunda Guerra, o Stalin ele expulsou todos os tártaros, porque ele estava preocupado que eles estavam se aliando aos nazistas. A cidade de Sevastopol, ela se tornou o símbolo da resistência soviética contra o avanço nazista, e ganhando até o nome de cidade-herói, porque eles foram capazes de se defender contra o ataque de Hitler. Depois da morte do Stalin, os soviéticos passaram, né, o território da Crimeia para a Ucrânia. E óbvio que naquele momento a lógica era: a Ucrânia é nossa, tanto faz a Crimeia estar com a União Soviética, ou com a Rússia, e estar com a Ucrânia. E isso é parte do argumento da reivindicação do Putin ou dos russos hoje em dia de que a Crimeia sempre foi deles e que foi dada num determinado momento específico para a Ucrânia, que na verdade não era um território da Ucrânia. Bom, então vamos vir para os dias atuais, ou mais atuais, que foram em 2014, né? O que aconteceu? E essa história não começa em 2014, a anexação acontece em 2014, mas em 2013 é que nós temos um estopim do problema, e a Ucrânia se aproxima do Ocidente para assinar um acordo de associação com a União Europeia. O Putin fica muito preocupado, chama o Yanukovych, que era o presidente e aliado, o mais próximo dos russos, e faz uma contra-oferta, fala: não, você não pode fazer isso, e ele desiste de se aproximar da União Europeia ou de assinar esse acordo. A população fica muito incomodada e sai à rua para protestar. E a resposta do governo ucraniano é muito violenta, e aí os protestos tomam uma proporção, manifestação, conflito, tal, ao ponto de que o presidente se sente ameaçado e decide fugir, e ele foge para a Rússia. E aí derrubam então o governo e começa um período de transição. Todos esses protestos eles foram concentrados numa praça em Kiev, Maidan, e aí todo esse movimento foi chamado de Euromaidan. Aliás, tem um filme muito bom no Netflix, que é Winter on Fire. Ele foi indicado para o Oscar de melhor documentário. Para quem não assistiu, sugiro assistir, vale a pena. Com a queda e com a fuga do Yanukovych, o parlamento ucraniano escolhe o presidente do parlamento no dia 23 de fevereiro de 2014
para assumir como um presidente interino. E nesse momento, óbvio, existe uma sensação ou a ideia de construir uma nova Ucrânia com uma identidade separada, livre da história de dominação e ocupação dos russos e dos soviéticos, muito menos ligada à Rússia e muito mais interessada em se aproximar da Europa, do Ocidente. Claro que isso não era unânime, porque o país estava dividido, o país está dividido até hoje. Um dos primeiros atos depois da queda do Yanukovych, e essa ação é bastante problemática e provoca a mobilização e a atenção dos russos, o parlamento ele passa uma lei que diz que o russo não é mais um dos idiomas oficiais da Ucrânia. O presidente interino, ele veta essa lei, mas mesmo assim o estrago é feito, porque para o Putin isso é um sinal claro de que a Ucrânia vai se separar e, enfim, ela vai se tornar totalmente ocidentalizada e vai se distanciar das suas raízes ou dos seus laços culturais, históricos com a Rússia. E isso motiva e justifica muitas das ações que o Putin vai tomar dali para frente. Ele vai usar isso como um argumento, falar, olha o nível da perseguição, eles não aceitam os russos aí dentro, e inclusive vai falar isso na sua campanha de informação e de propaganda com os russos que estão vivendo dentro da Ucrânia. Na verdade, a posse do novo presidente, que acontece nesse dia 23, os russos um dia antes mesmo já começam a mobilizar suas tropas e movimentar dentro do país elas em direção ao Estreito de Kerch. Lembra que eu mostrei para vocês que o estreito é o que separa o mar de Azov com a península da Crimeia e conecta com o Mar Negro. Então os russos já estão se mobilizando, enviando tropas para ali, e dali para frente, nos dias seguintes, são o início de todas as operações militares que eu vou explicar para vocês passo a passo aqui. Um dado importante e interessante para vocês entenderem o contexto dessa história, né? Em que situação que vai se dar essa invasão, essas operações militares? Num território super amigo, aberto e esperando o Putin ou a Rússia. Por quê? Porque 59% da população da Crimeia era russa, 24% ucraniana e 12% de tártaros. Se essa era a composição populacional, obviamente que eles votaram majoritariamente no Yanukovych, que era o líder supostamente que estava próximo da Rússia e do Putin e que tinha acabado de fugir e ser derrubado. Então eles eram contra os protestos, contra a Euromaidan e toda aquela mobilização que levou à troca do regime. Isso significa que uma operação militar ali é diferente de uma operação militar em um lugar onde existe resistência. Então, os russos estavam querendo, esperando, eles não concordavam com nada do que estava acontecendo no resto da Ucrânia. Então, a Crimeia era um território amigável e favorável. Por essa composição populacional, a região da Crimeia também era bem definida, bem claro os limites e a separação. Existia uma certa autonomia, ou seja, mais um fator que facilitaria um movimento separatista ou a vontade de ter os russos cuidando ou protegendo eles. Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês algumas outras informações importantes. Quando a gente olha aqui para a Crimeia, lembra que eu tinha comentado com vocês com essa cidade aqui de Anapa? Esse daqui tem uma base militar russa, então está bem próxima da península, né? Aqui é o Estreito de Kerch, que eu falei, e aqui está Sevastopol, que tem uma base naval, o porto quente russo. Então, os russos tinham tropas já dentro da Crimeia, né? Eles tinham a base deles aqui, tinham tropas em Anapa, e além disso, estava acontecendo os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, que é aqui na costa do Mar Negro, ao sul da Rússia. Aqui, essa daqui é a fronteira com a Geórgia, então quase no Cáucaso, e obviamente que havia uma mobilização militar, uma questão de segurança. A Rússia estava sediando um evento de grande porte, e isso estava acontecendo do dia 7 até o dia 23 de fevereiro. O Euromaidan estava simultaneamente explodindo enquanto a Rússia estava lidando ou sediando os Jogos Olímpicos. Então, percebe que havia uma mobilização militar aqui
E tem essas duas bases, uma dentro já do território que eles queriam e outra muito próxima. Tem um outro fato curioso, que com o fim da União Soviética, existe a questão das bombas atômicas, né? Várias bombas atômicas soviéticas estavam localizadas na Ucrânia, já falei disso bastante também, mas não só isso, a frota naval soviética estava nesse porto de Sevastopol, que é super importante, então vários dos navios russos estavam localizados ali. Só que com o fim da União Soviética, esses navios ficaram na mão dos ucranianos. E a mesma discussão que houve sobre a bomba atômica aconteceu, então, em relação à frota naval. Quem ficaria com esses navios? E aí foi assinado um acordo que os russos assumiriam 80% dessa frota, o resto ficaria para a Ucrânia, e a Rússia, em troca disso, respeitaria a integridade territorial da Ucrânia e a Ucrânia cederia para os russos o porto, para que eles pudessem alugar e usar e ser um espaço estratégico, continuar com a Rússia dominando aquele lugar. Outra parte dessa negociação foi que os ucranianos permitiram que os russos pudessem alugar a base naval em Sevastopol. Não a cidade, mas só aquela base que os russos tinham. E esse acordo foi assinado por 20 anos e ele acabaria em 2017. Em 2010, essa negociação, esse acordo de usar a base naval, né, do aluguel russo, ele é retomado. E os russos negociam com a Ucrânia que eles vão poder alugar essa base por mais 25 anos em troca de uma redução do gás que a Rússia vendia para a Ucrânia com desconto de 30%. Bom, então agora vamos falar da ação militar russa. Quais foram as estratégias, quais foram os passos, os movimentos, as táticas adotadas? E a primeira coisa que eu tenho que trazer é a comparação de forças. Os ucranianos tinham na Crimeia 15 mil soldados, enquanto os russos estavam em desvantagem, eles tinham só 12 mil. Mas o acordo de utilização da base naval permitia que os russos pudessem reabastecer com outras tropas ou com outros navios que estivessem passando pela região. Então era muito fácil para a Rússia usar o porto ali em Sevastopol sem chamar atenção, trazer novas tropas. Não, vou fazer um exercício, eu estou passando por aqui, eu tenho que movimentar tropas daqui para lá. E com isso rapidamente aumentar o contingente de soldados que tinha dentro da península. Vamos retomar então. O que acontece? No dia 23, o novo presidente da Ucrânia chega ao poder, né? Que ele é o presidente do parlamento, ele vira o presidente interino. No dia 22, um dia antes, os russos já começam a movimentação das suas tropas para cidades e para suas bases próximas da Crimeia. E no dia 24, o primeiro movimento é dado, e aí os russos elegem um cidadão russo como o prefeito de Sevastopol. Isso não acontece só as pessoas elegendo e dizendo que ele é o prefeito da cidade, mas você tem a presença de militares. Então você tem soldados privados, porque parte desse contingente russo que estava ali não eram de soldados do exército, mas contratados, empresas privadas que o exército russo contratou, então muito bem treinados, mais bem pagos, e eles saem em carros blindados, não identificados como soldados russos, para dar proteção e suporte para essa eleição desse novo prefeito, que era um cidadão russo. Esse foi, então, o primeiro sinal tangível de uma intervenção militar russa na Crimeia. E aí, no dia seguinte, no dia 25, um navio russo chega em Sevastopol com mais 200 tropas de operações especiais. No dia 26, o Putin comanda para o seu exército ficar em alerta e organiza e inicia um exercício militar que engloba as regiões do oeste, do centro-oeste da Rússia, que aqui no mapa seria o equivalente, assim, todo esse território aqui que vai desde a Finlândia, passa pela Estônia, Letônia, Bielorrússia, até chegar a esse lado aqui da Ucrânia. E ele mobiliza 150 mil soldados nesse exercício militar, nesse espaço, mas isso daqui era tudo parte de uma tática ou de uma estratégia de distração e de simulação. No fundo, o que ele estava fazendo era continuar movimentando os soldados aqui
para Anapa, para se aproximar do Estreito de Kerch aqui com a Crimeia. Então, ele mobiliza um grande contingente para um exercício militar e naquele momento todo mundo fica preocupado com isso, obviamente. Ele mostra força para dissuadir outros de tentarem intervir ou impedir ou pensar, cuidado com o que vai acontecer na Ucrânia, porque eu vou responder. Mas ele faz isso mais ao norte e oeste, enquanto ele está preocupado, na verdade, só com essa região aqui, principalmente com a Crimeia. Muito dessa estratégia adotada pelo Putin de dissimulação, enganação, tem a ver com um conceito, uma doutrina militar russa, que o termo significa maskirovka, que é mascaragem em português, e ele é um conceito de estratégia militar onde você usa da ilusão. E a ilusão é extremamente importante na guerra. Quem escreveu muito sobre isso não foi inventado pelos russos, obviamente. Um dos pais da estratégia militar, o Sun Tzu, no Arte da Guerra, já fala que a ilusão, a manipulação, a dissimulação é um elemento fundamental na guerra e você usa isso com um único objetivo: surpreender o seu inimigo. Quando você consegue um ataque surpresa, você suspende a capacidade do outro lado de responder, você suspende a estratégia do inimigo. Por isso que a ilusão é tão importante, ou a enganação, porque ela traz, você pega o outro desprevenido. E quando você está desprevenido, você não tem mais estratégia. E uma vez que você derrotou a estratégia do seu adversário, a guerra se torna apenas um movimento operacional, mecânico de avanço e vitória. Quando você tem estratégia do outro lado, o outro lado, a cada passo que você dá, está reagindo, está respondendo, e você tem que pensar em passos à frente. Enfim, é um jogo muito mais elaborado de xadrez, né? Um raciocínio mais complexo, mas a surpresa pode eliminar toda essa capacidade do seu inimigo. E os russos usaram muito, essa é uma doutrina deles desenvolvida no século XX, e foi muito importante em várias batalhas ao longo da história, como por exemplo a Batalha de Stalingrado, Krush e a Operação de Bagration. Além da crise dos mísseis de Cuba também foi usado isso, e nesse conflito, nessa invasão e anexação da Crimeia, o conceito de dissimulação, enganação, está presente não só nesse movimento tático militar, mas eu vou falar um pouco dessas estratégias usadas no campo da guerra da informação também. Esse conceito, né, se ele é tão importante na estratégia militar ou na condução da guerra, e os russos incorporaram e usaram isso com bastante efetividade em vários momentos críticos, a gente tem que trazer isso para os dias de hoje. E essa discussão toda, ou as notícias que nós escutamos a todos os momentos, o Putin diz que vai retirar as tropas, e aí os americanos e os europeus olham e falam assim, não, mas espera aí, não tem nenhuma tropa saindo, ao contrário, as tropas estão aumentando, mas ele está mobilizando as tropas em que lado, em que lugar? As informações são todas contraditórias o tempo inteiro. Mas se ele vai invadir, ele não pode estar tendo uma reunião com líderes de outros países. Não, o canal diplomático está aberto. Tudo isso faz parte já desse modus operandi, né? dessa estratégia de manipular e enganar. Então, informações falsas são jogadas, ideias contraditórias são faladas, cada momento se faz uma coisa. O Putin certamente está tentando tirar a atenção e confundir todos que estão observando, assistindo e se preparando para um eventual conflito. Porque se você mobiliza 100 mil soldados, 150 mil soldados, tá claro que eles estão num lugar ali para entrar. E se você sabe que eles vão entrar, você começa a se preparar. E obviamente que o Putin tem algum outro plano para aparecer ou para não entrar por onde que ele está indicando que ele vai. E ele vai ficar jogando com isso faz parte da estratégia militar. É interessante nós olharmos o que aconteceu em 14, e com esses outros exemplos históricos que eu acabei de citar, e trazer isso para o que está acontecendo agora. E isso explica muito dessa confusão, desses ruídos, dessas informações contraditórias o tempo inteiro. Isso é
intencional, gente. Vamos voltar para o mapa para eu mostrar para vocês o que acontece então no dia 27. E a capital é Simferopol, que é essa cidade aqui, um pouco mais ao centro da península. Sevastopol está aqui, só para vocês lembrarem. No dia 27, 50 homens mascarados, soldados mascarados, não usando identificação russa, eles tomam o comando, o controle dos prédios ali das instituições governamentais, dentre elas o parlamento, e colocam uma bandeira russa. Nesse mesmo dia, chega mais um navio com 300 soldados russos, e quando eles tomam a capital, eles controlam o aeroporto. Além disso, nesse mesmo dia, eles cercam, esses soldados russos cercam a base aérea militar na capital. E no dia 28, 3 helicópteros de transporte e 8 de ataque dominam e controlam o aeroporto da cidade. Aí nos dias seguintes, os 2 primeiros dias de março, os russos já conseguiram alocar muito mais soldados, navios de grande porte. Os navios, eles conseguem fazer um bloqueio aqui e já impedir que a marinha da Ucrânia possa sair ou ser usada. E rapidamente eles também chegam nas bases por terra da Crimeia e eles não enfrentam resistência. Grande parte dos soldados ucranianos não estão dispostos a lutar, alguns já são aliados. Inclusive, o comandante da marinha ucraniana, ele deserta para o lado dos russos. E não é só ele, uma série de pressões psicológicas, manipulações e propostas atraentes faz com que vários desses soldados ou dos militares ucranianos que estão na Crimeia desertem e mudem de lado. Praticamente a operação militar está consolidada e aí no dia 4 de março os russos elegem um novo primeiro-ministro para a Crimeia, os russos que estão ali na Crimeia, e a Crimeia tem um novo líder e o Putin reconhece ele como líder da Crimeia no dia 4 de março. Dando sequência à operação, os russos então já tinham conseguido controlar todas as bases, já tinham um novo líder político e o próximo passo era isolar a Crimeia da Ucrânia. E aí lembra que eu falei para vocês que era uma península? Vamos voltar aqui para o mapa e é para vocês entenderem que a conexão da Crimeia com o continente está por aqui, só que não tem tantas passagens assim, não é muito fácil, ó. Então, isso facilitou, essa geografia facilitou para os russos conseguirem consolidar e proteger o território da Crimeia e isolar o acesso que a Ucrânia pudesse ter para entrar dentro da península. O que eles fazem é cortar o acesso terrestre. Então, não tem como a Crimeia ter acesso terrestre com a Ucrânia, eles colocam soldados exatamente nesses locais de conexão com o continente, cortam comunicação total, celulares não funcionam nessa área e uma série de outras coisas. Eles também, ao mesmo tempo, começam a organizar unidades de defesa compostas por milícias locais. E uma dessas unidades de defesa, ou essas milícias, vem da ex-polícia uma polícia especial chamada Berkut. E era um grupo de 4 a 5 mil soldados que estavam do lado do Yanukovych quando começa o Euromaidan e todos os protestos. Esses soldados eles foram responsáveis pela morte de mais de 100 manifestantes extremamente violentos, agressivos, do lado do Yanukovych, defendendo a aproximação com a Rússia. E quando o Yanukovych cai e o novo presidente interino assume, uma das primeiras coisas que ele faz é desmantelar esse grupo. E parte desse grupo retorna para suas cidades e uma parte substancial vai de volta para a Crimeia, porque eles eram da Crimeia. Chegando lá, eles são recebidos, muito bem recebidos, porque, obviamente, a população da Crimeia era a favor do que estava acontecendo, ou da resistência contra a derrubada do Yanukovych, ou a proximidade com a Europa e com o Ocidente, e eles são incorporados nessas milícias locais que os russos estão formando ali para se defender de uma possível ofensiva ucraniana. Bom, o próximo passo do Putin na Crimeia é um referendo. E no dia 16 de março,
o governo organiza um referendo local com as pessoas da Crimeia, com a população da Crimeia, para perguntar para elas se elas querem se juntar à Rússia, se separar da Ucrânia. 86% da população participa do referendo e 96% são a favor da reunificação com a Rússia. Obviamente que tem vários problemas no referendo. Primeiro que você fazer um referendo do ponto de vista do direito internacional, né? Você fazer um referendo e perguntar só para a população que quer se separar se ela quer se separar, não faz sentido. Se você quer fazer um referendo, imagina analogia, ou a gente comparar isso, São Paulo quer se separar do Brasil. Vamos perguntar para quem? Para o Brasil inteiro o que devemos fazer com essa situação. Ou o Rio Grande do Sul. Você não faz um referendo e pergunta só para o Rio Grande do Sul, vocês querem se separar? Aí já está o primeiro problema. O segundo é que houve muita fraude, fraude desde pessoas que não puderam participar, grupos ou os tártaros que não eram a favor, ou os ucranianos, eles foram ameaçados, então não se sentiram confortáveis em votar, e manipulações e fraudes no resultado da eleição. O absurdo já começa de como o referendo, né, ou a pergunta colocada ali foi desenhada, e você tinha duas opções: ou você era a favor da reunificação com a Rússia, ou você era a favor que se retomasse, que a Crimeia voltasse para uma Constituição de 1992, que permitia que outros referendos fossem feitos e dava autonomia. Mas não existia a opção, por exemplo, continuar parte da Ucrânia. Então, a manipulação do referendo já começava na maneira como a pergunta foi colocada. No dia 18 de março, o Putin, então, reconhece que a Crimeia é parte da Rússia. E aí, dali em diante, do dia 19 até o dia 25, os russos passam a ocupar o resto das outras bases militares que estão dentro da península, e grande parte desses soldados não oferecem resistência, dos soldados ucranianos. Pra vocês terem uma ideia, tinha 18 mil soldados ali e só 6.500 retornam para a Ucrânia. O resto todo, o Putin oferece um plano para eles se tornarem cidadãos russos, com uma carreira militar melhor, e a maioria deles deserta, então. Então, dos 18 mil, 6.500 voltam para a Ucrânia e o resto fica ali, se torna russo, parte da Rússia. Bom, então a anexação ela é formalmente concluída no dia 26 de março. E aí o exército russo começa a devolver parte do equipamento militar ucraniano, obviamente aquilo que já não servia, não prestava mais, para a Ucrânia, mas isso é interrompido quando começa as operações e os problemas no leste da Ucrânia, que isso é uma conversa para uma outra aula, um outro vídeo, e que talvez tenha muito a ver com o que pode estar acontecendo agora, nesse momento, ou nesse ano, né? E aí eles param, então, de devolver, inclusive a Rússia fica com os navios ucranianos que são capturados e incorpora na sua frota. Além das operações militares, eu comentei com vocês que houve toda uma ação no campo da informação, uma guerra de informação, e a informação, a narrativa, a comunicação, ela é muito importante quando a gente está falando de dissimulação ou até mesmo do moral das tropas e de você ter, enfim, a causa certa para motivar as pessoas. E a Rússia focou bastante nisso. E toda essa campanha de informação, essa guerra de informação, ela tinha 3 objetivos principais. O primeiro deles era descredibilizar o governo da Ucrânia. Dizer quanto esse governo era um governo perigoso. E aí o segundo deles que é mostrar para esses russos que estão na Ucrânia e na Crimeia que eles corriam risco de vida, porque parte dos manifestantes do Euromaidan, eles eram fascistas ou grupos fascistas, e os russos usaram isso para enfatizar, né, e demonstrar que haviam ligações com o nazismo, que tinha sido um inimigo histórico, e que esses russos que estavam ali, então, corriam um perigo de vida. E o terceiro objetivo era dizer para eles, olha, vocês correm perigo de vida, esse governo aí, ele é ruim, da Ucrânia, mas eu estou aqui para acolhê-los. Vocês podem voltar para a sua terra-mãe,
eu vou protegê-los, a Rússia vai te proteger, a Rússia vai cuidar de vocês, nós estamos olhando para o que está acontecendo. E isso foi construído por vários canais de comunicação, por vários meios, tentando trazer essa narrativa e reforçar essas situações, misturado com essas operações militares que eu expliquei para vocês agora, onde nem sempre as ações eram diretas e reforçavam muitas dessas ideias que estavam sendo colocadas, como existem milícias resistentes ou existem grupos fascistas do outro lado, vocês estão correndo perigo. Enfim, tudo isso foi construído para que você pudesse ter êxito nas operações militares e pegar todos de surpresa e ter o apoio. E deu muito certo, porque os russos não enfrentaram resistência e eles tinham um suporte da população local que ajudou e, enfim, se organizou politicamente, socialmente e até mesmo com combatentes e milícias e outras formas de resistência, de segurança e de defesa. Bom, vocês viram que foi uma guerra rápida, fácil, não houve resistência, os russos foram muito eficazes, muito eficientes, foram muito ágeis, ninguém estava esperando por isso. Claro, a maioria da população era favorável e a situação toda foi colocada de um jeito que facilitou tudo isso, mas nós estamos falando pouco mais de um mês, né? Ela começa no dia 22, com as primeiras movimentações das tropas se aproximando do estreito, do Mar de Azov com a península, e ela é concluída, ela é finalizada no dia 26 de março. Então nós estamos falando de um pouco mais de um mês. Na verdade, o controle efetivo acontece muito mais rápido, talvez dá para a gente resumir em uma semana, sem resistência. O interessante da movimentação toda e da estratégia adotada é entender a questão da manipulação, da ilusão e da enganação, porque ninguém percebeu isso, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Isso pode servir de insight para a gente ler melhor os próximos passos do Putin. Com isso, espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber a notificação e o mais importante, compartilhar com seus amigos para vir debater com o professor Roque.